Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à página Cristianismo no Tempo. Aqui quem fala é o professor Kiefer e hoje eu quero falar um pouquinho aqui sobre Arístides de Atenas, que é um dos pais apologistas do segundo século depois de Cristo. Provavelmente, durante a década de 30 do segundo século, Arístides de Atenas escreveu para o imperador Adriano para falar sobre a incoerência da religião dos gregos, dos egípcios, dos judeus e para falar que o cristianismo era de fato a religião verdadeira. Ele fala sobre os pagãos, então, com exceção dos judeus, é claro, que esses grupos seguiam deuses que eram pecadores, eram assassinos, eram fratricidas, eram mentirosos, e que esses seguidores eles acabavam reproduzindo essas práticas, enquanto o cristianismo não era de fato a religião verdadeira. Em linhas gerais, o escrito de Arístides de Atenas tem esse objetivo, e eu vou deixar aqui para vocês um audiobook para vocês escutarem quando estão lavando a louça, quando estão no carro, enfim. Também ele vai estar no meu canal do YouTube, Professor Kiefer. E você compartilha nos stories, compartilha no Facebook também. Eu agradeço, Deus abençoe, fique com o audiobook. Valeu! Ó Rei, por providência de Deus, eu vim a este mundo, e tendo contemplado o céu, a terra e o mar, o sol, a lua e o restante, fiquei maravilhado com sua ordem. Vendo, porém, que o mundo e tudo quanto nele existe se move por necessidade, entendi que aquele que o move e o mantém fortemente é Deus. Porque todo aquele que move é mais forte do que o movido, e todo aquele que mantém é mais forte do que o mantido. Digo, portanto, que Deus, o mesmo que ordenou tudo e o mantém fortemente conservado, é sem princípio e eterno, imortal e sem necessidades, acima de todas as paixões e defeitos, da ira, do esquecimento, da ignorância e de tudo mais. Por ele, porém, tudo subsiste. Não necessita de sacrifício, nem de libação, nem de nada do que aparece. Todos, porém, necessitam dele. Tendo dito essas coisas a respeito de Deus, tal como eu consegui falar sobre ele, passemos também ao gênero humano, para ver, dentre os homens, quem participa da verdade e quem do erro. Com efeito, ó Rei, para nós é evidente que há 3 tipos de homens neste mundo: os adoradores dos que entre vós são chamados deuses, os judeus e os cristãos. Por sua vez, os que veneram a muitos deuses se dividem também em 3 tipos: os caldeus, os gregos e os egípcios, pois foram eles os guias e mestres das outras nações no culto e adoração dos deuses de muitos nomes. Vejamos, pois, quais desses participam da verdade e quais do erro. Os caldeus, por não conhecer a Deus, se extraviaram atrás dos elementos e começaram a adorar as criaturas ao invés de aquele que os havia criado. Fazendo certas representações deles, os chamaram de imagens do céu e da terra, do sol, da lua e dos outros elementos ou luminares. Trancando-os em templos, os adoraram, dando-lhes nomes de deuses, e os guardam com toda a segurança, para que não sejam roubados por ladrões, sem perceber que aquele que guarda é maior do que o guardado, e aquele que fabrica é maior do que sua própria obra. Se os deuses deles são impotentes para sua própria salvação, como poderão dar salvação a outros? Portanto, os caldeus se extraviaram com grande extravio, cultuando imagens mortas e inúteis. Ó Rei, eu tenho razão de admirar-me diante do fato que os que entre eles são chamados filósofos absolutamente não compreenderam que também os próprios elementos são corruptíveis. Portanto, se os elementos são corruptíveis e submetidos por necessidade, como é que são deuses? E se os elementos não são deuses, como são as imagens feitas em honra deles? Ó Rei, examinamos os próprios elementos para demonstrar que não são deuses, mas corruptíveis e passíveis de mudança, tirados do nada por ordem do Deus verdadeiro, aquele que é incorruptível, imutável e invisível. Ele, porém, tudo vê, tudo muda e transforma como lhe apraz. Que direi então a respeito dos elementos? Erram aqueles que creem que o céu é Deus, pois o vemos mudar, mover-se por necessidade e que é composto de muitos elementos e por isso se chama cosmos ou ordem. Pois bem, toda ordem é construção de algum artífice e todo construído tem princípio e fim. Além disso,
O céu se move por necessidade com suas luminárias. De fato, os astros, conduzidos com ordem e distância de signo para signo, uns se põem e outros saem, realizando sua marcha segundo os tempos, para cumprir os verões e os invernos, conforme lhes é ordenado por Deus. Eles não ultrapassam seus próprios limites, de acordo com a inexorável lei da natureza, juntamente com o mundo celeste. Assim, é evidente que o céu não é Deus, e sim obra de Deus. Aqueles que creem que a terra é deusa se enganam, pois a vemos injuriada e dominada pelos homens, cavada, emporcalhada e que se torna inútil. Com efeito, se ela é cozida, se converte em morta, pois de uma telha nada desce. Além disso, se ela é demasiadamente regada, apodrece juntamente com seus frutos. Ela também é pisada pelos homens e por outros animais. Mancha-se com o sangue dos assassinos, é cavada, se enche de cadáveres e se transforma em depósito de mortos. Assim sendo, não é possível que a terra seja deusa, mas obra de Deus para a utilidade dos homens. Erram aqueles que pensam que a água é Deus, pois também ela foi feita para a utilidade dos homens e é por elas dominada. Mancha-se e apodrece, transforma-se ao ferver, muda-se em cores e congela-se com frio. E é usada para lavar todas as imundícies. Por isso, é impossível que a água seja Deus, mas obra de Deus. Enganam-se os que creem que o fogo é Deus. De fato, o fogo foi feito para a utilidade dos homens e é dominado por eles. Quando é levado de um lugar para outro a fim de cozinhar ou assar todo tipo de carne e até para a cremação de cadáveres. Além disso, corrompe-se de muitos modos ao ser apagado pelos homens. Por isso, não é possível que o fogo seja Deus, e sim obra de Deus. Enganam-se aqueles que creem que o sopro dos ventos é Deus, pois é evidente que está a serviço de outro e que foi preparado por Deus como dom aos homens, para mover os navios e transportar os alimentos e para suas demais necessidades. Além disso, aumenta e cessa, conforme a ordem de Deus. Portanto, não é possível pensar que o vento é Deus, mas obra de Deus. Enganam-se os que creem que o sol é Deus, pois vemos que ele se move por necessidade, muda, passa de signo em signo, pondo-se e levantando-se, a fim de aquecer as plantas e as ervas para uso dos homens. Vemos também que tem divisões com os outros astros, que é menor do que o céu, que sofre eclipses de luz e que não goza de nenhuma autonomia. Por isso, não é possível pensar que o sol seja Deus, e sim obra de Deus. Enganam-se os que pensam que a lua é deusa, pois vemos que ela se move por necessidade e que passa de signo em signo, pondo-se e levantando-se, para uso dos homens. Vemos que ela é menor do que o sol, que cresce, mingua e sofre eclipses. Por isto, não é possível que a lua seja deusa e sim obra de Deus. Enganam-se os que creem que o homem é Deus, pois vemos que é concebido por necessidade e que se alimenta e envelhece até contra sua própria vontade. Enganam-se os que creem que o homem é Deus. Algumas vezes está alegre, outras tristes e necessita de comida, bebida e roupas. Além disso, vemos que é colérico, invejoso, cobiçoso, muda seus propósitos e tem 1000 defeitos. Também se corrompe de muitos modos por ação dos elementos, dos animais e da morte que lhe é imposta. Portanto, não é admissível que o homem seja Deus, mas obra de Deus. Os caldeus, portanto, cometeram um grande engano, indo atrás de suas concupiscências, pois adoraram os elementos corruptíveis e as imagens mortas, e não percebem que as divinizam. Passamos agora aos gregos, para ver se possuem alguma ideia sobre Deus. Os gregos, que dizem ser sábios, mostraram-se mais ignorantes do que os caldeus, introduzindo uma multidão de deuses que nasceram, uns varões, outros fêmeas, escravos, de todas as paixões e realizadores de toda espécie de iniquidades. Eles mesmos contaram que seus deuses foram adúlteros, assassinos, coléricos, invejosos e rancorosos, parricidas e praticidas, ladrões e roubadores, coxos e corcundas, feiticeiros e loucos. Alguns deles morreram, outros foram fulminados, outros serviram aos homens como escravos, outros andaram fugitivos, outros bateram no peito e se lamentaram e outros se transformaram em animais. Daí vemos, ó rei, como são ridículas, insensatas e ímpias as palavras que os gregos introduziram, dando o nome de deuses a esses seres que não são tais. Fizeram isso seguindo seus maus desejos, a fim de que
tendo deuses por advogados de sua maldade, pudesse entregar-se ao adultério, ao roubo, ao assassínio e a todo tipo de vícios. Com efeito, se os deuses fizeram tudo isso, como não fariam também os homens que lhe prestam culto? Como consequência de todas essas obras do erro, os homens sofreram guerras contínuas, matanças e amargos cativeiros. Se quisermos, porém, continuar o discurso sobre cada um de seus deuses, verás inúmeros absurdos. Assim, introduze para ele, acima de todos, um deus Cronos, e a ele sacrificam seus próprios filhos. Cronos teve muitos filhos de Reia e, finalmente tornando-se louco, comia seus próprios filhos. Eles dizem que Zeus cortou-lhe as partes viris e as jogou no mar, donde se conta ter nascido Afrodite. Zeus, tendo amarrado o próprio pai, o atirou no Tártaro. Vês o extravio que eles introduzem contra seus próprios deuses? É inadmissível que Deus seja atado e mutilado? Insensatez! Quem em são juízo pode dizer tais coisas? O segundo a ser introduzido é Zeus, que eles dizem ser o rei de todos os deuses e que toma forma de animais para unir-se com mulheres mortais. Com efeito, contam que ele se transformou em touro para a Europa e Pacífia, em ouro para a Danéia e em cisne para Leda, em sátiro para Antíope e em raio para Semele, e que depois com elas teve muitos filhos, Dioniso, Zeto, Anfião, Heracles, Apolo e Ártemis, Perseu, Castor, Helena e Pólox, Minos, Radamante, Sarpedão e as 7 filhos que chamaram de musas. Depois, introduz também a fábula de Ganimedes. Ó rei, aconteceu, portanto, que os homens imitaram tudo isso e se tornaram adúlteros e pervertidos, e imitando seu Deus, cometeram todo tipo de vícios. Ora, como se pode conceder que Deus seja adúltero, pervertido e parricida? Juntamente com isso, introduzem certo Hefesto como Deus, e este coxo e empunhando martelo e tenazes, trabalhando como ferreiro para ganhar a vida. Será que ele é necessitado? É uma coisa inadmissível Deus ser coxo e ter necessidade dos homens. Depois introduzem como Deus Hermes, que é cobiçoso, ladrão, avarento, feiticeiro, corcunda e intérprete de discursos. Não podemos conceder que Deus seja tais coisas. Também introduzem como Deus Asclépio, médico profissional dedicado a preparar medicamentos e fazer emplastros para ganhar a vida, pois estava necessitado. Depois dizem que ele foi fulminado por Zeus por causa do lacedemônio Tíndaro e morreu. Contudo, se Asclépio, sendo Deus, não pode ajudar-se a si próprio quando fulminado, como poderá ajudar aos outros? Também introduzem como Deus Ares, que é guerreiro, invejoso, cobiçador de rebanhos e outras coisas, do qual contam que, cometendo mais tarde adultério com Afrodite, foi atado pelo menino Eros e por Hefesto. Como podia ser Deus alguém que foi cobiçoso, guerreiro, amarrado e adúltero? Também introduzem como Deus Dionísio, aquele que celebra as festas noturnas, é mestre na embriaguez, rapta as mulheres dos outros e que mais tarde foi degolado pelos titãs. Se Dionísio foi degolado e não pôde ajudar a si mesmo, mas tornou-se louco, era bêbado e andou fugitivo, como pode ele ser Deus? Também introduzem Heracles, que contam ter se embriagado e se tornou louco e devorou seus próprios filhos. Depois foi consumido pelo fogo e morreu. Como pode ser Deus um bêbado que mata seus próprios filhos e é devorado pelo fogo? Como poderá socorrer aos outros quem não pode socorrer a si mesmo? Também introduzem como Deus Apolo, invejoso, que algumas vezes carrega o arco e a aljava, outras a cítara e a flauta, e se dedica à adivinhação para os homens em troca de pagamento. Será que ele é necessitado? É coisa impossível admitir que Deus esteja necessitado, seja invejoso e tocador de cítara. Depois introduzem Ártemis, sua irmã, caçadora profissional, que carrega arco e aljava, anda errante pelos montes sozinha com seus cães para caçar algum cervo ou javali. Portanto, como pode ser Deus uma mulher assim, caçadora e errante com seus cães? Também introduzem e dizem que Afrodite é deusa, ela que é adúltera e que ora teve Ares por companheiro de adultério, ora Anquises, ora Adonis, cuja morte chorou, buscando seu amante. Até conto que ela desceu ao Hades para resgatar Adonis de Perséfone, a filha de Hades. Ó rei, viste insensatez maior do que introduzir uma deusa que é adúltera, se lamenta e chora? Também introduzem como deus Adonis, caçador profissional e adúltero, que morreu violentamente ferido por um javali, sem poder ajudar a si mesmo na desgraça.
Como poderá o adúltero, caçador e morto violentamente se preocupar com os homens? Ó rei, os gregos introduziram tudo isso e muitas outras coisas ainda mais vergonhosas e piores. Fantasiaram sobre os seus deuses coisas que não é lícito dizer ou sequer lembrar. Daí, os homens aproveitaram-se dos seus próprios deuses para praticar todo tipo de iniquidade, impudicícia e impiedade, sujando a terra e o ar com suas horríveis ações. Quanto aos egípcios, que são mais torpes e ignorantes do que os guerreiros, erraram mais ainda do que todas as nações. Não se contentaram com o culto dos caldeus e dos gregos, mas introduziram como deuses animais irracionais, tanto da terra como da água, e ainda árvores e plantas. Com isso, sujaram-se em toda loucura e impudicícia, mas ainda do que todas as outras nações sobre a terra. No princípio, cultuaram Ísis, que tinha Osíris como irmão e marido, que depois foi degolado por seu irmão Tifon. Por isso, Ísis fugiu com seu filho Oro para Biblos, na Síria, procurando Osíris e chorando amargamente, até que Oro cresceu e matou Tifon. Dessa forma, nem Ísis teve força para ajudar o seu próprio irmão e marido, nem Osíris, degolado por Tifon, conseguiu se proteger, nem o próprio Tifon, fratricida, morto por Oro e Ísis, encontrou um meio de livrar-se da morte. Conhecidos por tais desgraças, foram considerados deuses pelos insensatos egípcios, que não contentes com isso ou com os demais cultos das nações, introduziram como deus até os animais irracionais. Com efeito, alguns deles adoraram a ovelha, outros o bode, outros o bezerro e o porco, outros o corvo, o gavião, o abutre, a águia, outros o crocodilo, outros o gato, o cão, o lobo, o macaco, a serpente e a víbora, outros a cebola, o alho, os espinhos e outras criaturas mais. E os infelizes não perceberam que nenhuma dessas coisas tem poder algum. Eles veem os seus deuses serem devorados por outros homens, ou serem queimados, degolados e apodrecerem, mas não compreendem que não são deuses. Portanto, os egípcios, os caldeus e os gregos, com grande extravio, se extraviaram, introduzindo tais deuses, fazendo imagens deles e divinizando ídolos surdos e insensíveis. Fico admirado, porque eles veem seus deuses sendo cerrados, desbastados com um machado e cortados por artífices, como com o tempo se tornam velhos e se dissolvem ou fundem, mas não compreendem que tais deuses não existem. Com efeito, se não possuem nenhuma força para sua própria salvação, como poderão prover aos homens? Contudo, seus poetas e filósofos, dos caldeus, gregos e egípcios, querendo glorificar seus deuses com seus poemas e escritos, apenas descobriram mais ainda a vergonha deles e as puseram a nu, à vista de todos. De fato, se o corpo do homem, mesmo sendo composto de muitas partes, não perde nenhum de seus membros, mas conserva unidade indivisível entre todos, mantendo-se harmonia consigo mesmo, como poderá haver tão grande luta e discórdia na natureza de Deus? Com efeito, se a natureza dos deuses era única, um deus não deveria perseguir outro deus, nem degolá-lo ou prejudicá-lo. Se os deuses se perseguiram uns aos outros, ou se degolaram, roubaram ou fulminaram, já não existe uma só natureza, mas opiniões divididas e todos eles maléficos, de modo que nenhum deles é Deus. Portanto, ó rei, é claro que toda teoria sobre a natureza dos deuses é puro engano. Como os sábios e eruditos dos gregos não compreenderam que, ao estabelecer leis, os deuses são condenados por essas mesmas leis? Com efeito, se as leis são justas, são absolutamente injustos os seus deuses que fizeram coisas contra a lei, como mortes, mútuas, feitiçarias, adultérios, roubos e união contra a natureza. Se tudo o que fizeram é bom, então as leis é que são injustas, pois colocam-se contra os deuses. Pelo contrário, as leis são boas e justas, pois louvam o que é bom e proíbem o que é mal. E as obras dos deuses são iníquas. Os deuses deles, portanto, são todos iníquos e réus de morte, e são ímpios os que introduzem tais deuses. De fato, se as histórias que se contam a respeito deles são míticas, então os deuses não passam de palavras. Se são físicas, os que fizeram e sofreram tais coisas não são deuses. Se são alegóricas, são um conto e nada mais. Portanto, ó rei, fica demonstrado que todos esses cultos de muitos deuses são obras de engano e perdição. Com efeito, não se deve chamar deuses aqueles que são visíveis e não veem. Deve-se adorar como Deus aquele que é invisível, que vê tudo e tudo fez. Passamos, portanto, ó rei, também para os judeus, a fim de ver que os que pensam a respeito de Deus. Com efeito, sendo descendente de Abraão, Isaque e Jacó,
Esses viveram como forasteiros no Egito, e daí os tirou Deus com mão poderosa e braço excelso por meio de Moisés, seu legislador, e lhes deu a conhecer o seu poder por meio de muito prodígio e sinal. Eles, porém, se mostraram duros e ingratos, muitas vezes serviram aos cultos das nações e mataram os justos e profetas que lhe foram enviados. Depois, quando o aprouvel Filho de Deus vir à terra, depois de insultá-lo, entregaram-no a Pôncio Pilatos, governador dos romanos, e o condenaram à morte de cruz, sem qualquer benefício pelos que haviam feito e pelas incontáveis maravilhas que realizaram entre eles. Pereceram por sua própria iniquidade. Eles, de fato, ainda adoram um só Deus onipotente, mas não têm conhecimento completo, pois negam a Cristo, Filho de Deus. São semelhantes aos pagãos, ainda que pareçam aproximar-se da verdade, da qual realmente se afastaram. Basta isso sobre os judeus. Os cristãos, porém, descendem do Senhor Jesus Cristo, e este é confessado como Filho do Deus Altíssimo no Espírito Santo, descido do céu para a salvação dos homens. Gerado de uma virgem santa, sem germe nem corrupção, encarnou-se e apareceu aos homens, para afastá-los do erro do politeísmo. Tendo realizado sua admirável dispensação, experimentou a morte por meio da cruz, de espontânea vontade, conforme uma grande economia, e 3 dias depois ressuscitou e subiu aos céus. Ó Rei, podes conhecer a glória de sua vinda, se leres aquela que, entre eles, se chama Santa Escritura Evangélica. Jesus teve 12 discípulos que, depois de sua ascensão aos céus, saíram para as províncias do império e ensinaram a grandeza de Cristo, de modo que um deles percorreu nossos mesmos lugares, pregando a doutrina da verdade. Daí porque os que ainda servem à justiça da sua pregação são chamados cristãos. Estes são os que, mais do que todas as nações da terra, encontraram a verdade, pois conhecem o Deus Criador e artífice do universo em seu Filho unigênito e no Espírito Santo, e não adoram outro além de Deus. Estes têm o mandamento do mesmo Senhor Jesus Cristo gravados em seu coração e os guardam esperando a ressurreição dos mortos e a vida do século futuro. Não adulteram, não fornicam, não levantam falso testemunho, não cobiçam os bens alheios, honram o pai e a mãe, amam o seu próximo e julgam com justiça. Não fazem aos outros o que não querem que se faça a eles. Aos que se ofendem, eles exortam e procuram torná-los amigos. Empenham-se em fazer o bem aos inimigos, são mansos e modestos. Abstêm de toda união ilegítima e de toda impureza. Não desprezam a viúva e não entristecem um órfão. Aquele que possui fornece abundantemente para aquele que nada tem. Se vem um forasteiro, acolhem-no sobre o seu teto e alegram-se com ele como verdadeiro irmão, porque não se chamam irmão segundo a carne, mas segundo a alma. Estão dispostos a dar a vida por Cristo, pois guardam com firmeza os seus mandamentos, vivendo santa e justamente conforme ordenou o Senhor Deus, dando-lhe graças em todo momento pela comida, pela bebida e outros bens. Este é, portanto, o caminho da verdade, que conduz todos os que por ele encaminham ao reino eterno, prometido por Cristo na vida futura. E para que saibais, ó Rei, que não digo essas coisas por minha própria conta, inclina-te sobre as escrituras dos cristãos e verás que não estou dizendo nada além da verdade. Com razão, portanto, o teu filho compreendeu e foi ensinado a servir a Deus vivo e salvar-se no mundo futuro. Com efeito, são grandes e maravilhosas as coisas ditas e feitas pelos cristãos, pois não falam palavras dos homens, mas de Deus. As outras nações, em troca, erram e enganam-se a si mesmas, pois andam nas trevas e chocam-se entre si como bêbados. Até aqui, ó Rei, eu dirigi a ti a minha palavra, que foi ordenada à minha mente pela verdade. Por isso, que os seus sábios insensatos parem de falar contra o Senhor, com efeito. Convém que venerás o Deus Criador e deis ouvido às suas palavras incorruptíveis, a fim de que, escapando ao julgamento e aos castigos, sejais declarados herdeiros da vida que não perece.